Aí é nessa hora que você olha pra mim e pergunta: que porra você tá fazendo com a sua vida? Hello. Oi, gente! Hoje a gente vai falar de corretivo. Eu trouxe aqui algumas diferenças entre eles: corretivo colorido, corretivo mais claro, corretivo do seu tom, faz triângulo ou não faz, pra que serve cada cor, como é que funciona, e toda essa loucura que às vezes pode deixar a gente um pouco confusa do que usar, do que comprar, como é que faz. Então, vamos lá, se você tem alguma dúvida sobre isso, né, quer saber como funciona, vem comigo. Então vamos começar com o primeiro deles, que eu vou falar, que é o corretivo colorido, que é o que a gente vai usar antes da base, e a gente vai usar para corrigir algumas manchinhas, espinhas, olheiras, algumas manchas de, por exemplo, rosáceas, manchinhas amarelas, enfim. Eu tenho aqui uma paleta da Colors, é essa paleta aqui, ó, ela tem essa tampa de plástico, e tem esses tons. Vou explicar para que a gente vai usar esses tons aqui. Então, por exemplo, se a gente pegar a roda de cores e a teoria das cores e tudo mais, a gente vê que o verde, ele tá oposto ao vermelho, e por isso ele cancela o vermelho cancela o verde, e assim por diante. Então, por isso que vocês vão ver muitas vezes as pessoas aplicarem o tom verde em cima de, por exemplo, espinha, algumas partes, por exemplo, eu tenho essa região do meu rosto aqui super vermelha. Então, eu posso aplicar um pouquinho do verde aqui no meu rosto. Para as olheiras que são mais arroxeadas, que são olheiras que não são tão profundas, a gente usa o tom amarelo. Já para as olheiras que são mais aprofundadas, tipo aquelas mais marrons, por exemplo, a minha. Então, todas as vezes que eu aplicava o amarelo na minha olheira e depois eu vinha com a base por cima, ficava um pouco... Eu ainda conseguia ver uma sombra, não cancelava totalmente a cor. Então eu falei, meu, por que eu não consigo cancelar essa cor? Então, quando você tem esse tom um pouco mais amarronzado, você vai vir geralmente com um tom assim mais salmão, tá? E não geralmente com um tom amarelo. E aí, o que é legal? Se você não precisa comprar uma paleta de corretivo assim, vamos supor que você tem a pele maravilhosa, não precisa de nada disso aqui, e você só tem a olheira um pouco amarronzada. Ou seja, você não precisa gastar dinheiro comprando tudo isso. Você pode comprar só o corretivo, ou o que você pode fazer é usar o seu batom vermelho. Mas é devagar e é pouco, tá? Não vai passar muito, não, senão sua cara vai ficar horrorosa. Então você vai pegar pouco, e é o que eu vou fazer hoje, tá? Pra explicar. Todas as vezes que você for aplicar o corretivo, seja ele qual for, seja o corretivo, seja o de iluminar, seja o outro, qualquer um, é pouquinho, não é muito, tá? Porque senão vai ficar muito na sua cara, principalmente os coloridos, que depois a gente vai ter que cobrir com base ou qualquer um outro tom de corretivo. Essas cores não são as cores que a gente tem que deixar no nosso rosto. Elas vão cancelar cores que a gente quer cobrir, mas a gente precisa nivelar depois com o nosso tom. Então a gente precisa cobrir essas outras cores. Não dá pra gente sair com um tom de vermelho na nossa cara, nem com um tom de verde laranja, não dá. Então não aplica muito, vai construindo devagar pra você não ter problema depois daquela cor ficar aparecendo pela sua base, através da sua base, e ficar difícil de cobrir. Então o que você vai fazer? Pega o seu batom vermelho, eu vou pegar um pouquinho no meu dedo aqui, ó, passar assim. Não vou com ele direto no meu olho, justamente pra não ficar muito. Porque eu, pra exagerar, já viu, né? E aí eu vou vir devagarzinho, sem esfregar. Eu sempre falo isso, mas repito, sem esfregar. Vai dando batidinhas, assim, ó. E vai construindo essa cor devagar. Vai parecer uma louca no começo, normal. É o que eu falo. As maquiagens, principalmente o olho esfumado, no começo parece uma bosta. Você parece uma louca, parece que não vai dar certo. Mas no final, tudo dá certo. Confia. E não desce, não faz aquele triângulo aqui não. A gente já vai chegar no triângulo, não é aqui. Vamos por partes. Como diz o Jack Stripador, vamos por partes. Aqui é só nessa bolsinha da olheira mesmo. E a gente pode substituir o salmão por ele justamente porque a gente não vai tacar aquele vermelho na cara. É devagarzinho e é pouco. Então, fica um vermelho bem clarinho, que pode fazer o papel do salmão. Então, dá certo. Já fiz isso várias vezes. Agora, o que eu não posso deixar de fazer na minha pele, nunca, é usar o verde pra corrigir espinha. Porque, né? Para todo esse processo, você pode usar um pincel pequenininho para fazer. Eu prefiro usar o dedo mesmo para passar esses corretivos coloridos. Até porque eu sinto que eu tenho um pouco mais de controle, justamente para pegar um pouquinho só e ir construindo as camadas, para não exagerar. Então agora eu vou construir esse verde para corrigir o vermelho da minha cara.
Aí é nessa hora que você olha pra mim e pergunta: que porra você tá fazendo com a sua vida? Mas tudo bem, falei que ia ter essa fase bosta pra depois melhorar. Depois que você já pintou sua cara de verde, literalmente, se você tiver a pele igual a minha, você vai vir com a sua base. Porque a gente não vai sair assim na rua, né? E pra base eu vou usar essa que eu gosto muito, que é a base líquida da Vult Efeito Matte, que é essa aqui. E a cor que eu uso nessa base é a bege 4. Vou vir com a esponja e eu vou dando batidinhas. Nunca vou esfregar. E eu vou procurar deixar essa área aqui vermelha por último. Porque mesmo que a gente tenha passado só um pouco, ela vai dar uma manchada na esponja. Então eu vou deixar ela por último. Agora que eu passei basicamente a base no meu rosto todo, eu vou vir com mais um pinguinho assim de base na minha mão pra passar nessa região aqui agora pra cobrir esse vermelho. Como eu falei, eu deixei por último só porque ela vai manchar um pouquinho a esponja e pra eu não passar essa mancha vermelha para outros lugares, tá? Então eu vou pegar um pouquinho. E é assim que fica a pele depois que você passa a base por cima. Claro que ainda dá pra ver um pouquinho da minha olheira, óbvio, porque ela ainda existe. Mas muito menos do que se eu não tivesse passado o corretivo, o batom vermelho, né, que faz o papel do corretivo embaixo. E a gente ainda vai vir com outro tom por cima, que eu já vou explicar. Depois do corretivo colorido, a gente tinha duas opções. A gente escolheu vir com a base. Mas você pode também escolher um corretivo do seu tom de pele pra passar por cima desse corretivo colorido, pra nivelar com o seu tom. Eu escolhi vir com a base porque eu já prefiro nivelar tudo de uma vez pra continuar com a maquiagem depois. Eu geralmente não uso corretivo colorido se eu vou fazer uma maquiagem mais suave ou usar só corretivo e não base, pra um dia a dia, por exemplo. Eu uso corretivo colorido quando eu preciso fazer uma maquiagem mais pesada ou pra um evento, alguma coisa que eu precise de mais cobertura, mais correção. Então vai muito de você ou do que você precisa, das suas necessidades e do que você acha necessário pra cada maquiagem sua. Então agora a gente vai falar dos dois últimos corretivos que a gente tem pra falar nesse vídeo, que o próximo deles é um que não pode faltar, que é o corretivo de iluminar. E o que acontece? Quando a gente passa a base no nosso rosto, a ideia é nivelar imperfeições, nivelar os tons de pele. Geralmente a gente tem manchinha de sol, sardinha, essas coisas assim, né? Eu tenho muita rosácea, minha prima também tem, é coisa de família, né? Vamos culpar a genética. E muita espinha, porque minha pele agora... Nunca tive tanto problema, mas também nunca foi perfeita, mas agora na quarentena minha pele resolveu falar... Vamos fuder com ela. Não sei porquê, mas tudo bem. Então, eu gosto de passar a base porque dá uma nivelada geral, né? Só que a base deixa você achatada. Então a gente precisa devolver o jogo de luz e sombra pro rosto, e a gente faz isso com contorno e iluminação. O corretivo pra iluminar é diferente do corretivo que a gente falou agora, que é do colorido, que é pra corrigir. Ele não vai servir pra corrigir, ele vai servir pra iluminar. Então, se ele vai servir pra iluminar, ele precisa ser pelo menos 1 ou 2 tons mais claro que o seu tom de pele. E não é bom que ele seja muito mais claro, pra não ser aquela coisa branca, né, que estoura no flash. Não é só o corretivo que estoura no flash, o tipo de pó também ajuda a estourar. Mas se ele for muito mais claro, fica aquela diferença, assim, sabe? Aquela discrepância absurda, então não fica legal. E aí sim é o que a gente vai fazer, aquele triângulo aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, olha que coisa fofa e meiga, que nem eu. Imagina um coraçãozinho aqui na sua cara, aqui assim. Esse coração é onde você ilumina, então vamos lá. Eu vou pegar um corretivo aqui mais claro, que é esse da Vult também, é o líquido HD, a cor é R102, também vai estar aqui embaixo. Eu vou passar ele aqui, abaixo do meu olho, a gente vai fazer um triângulo. Por que a gente vai fazer esse triângulo e não só aqui na bolsinha? Porque aí sim, quando você tira uma foto ou quando você sorri, se você passa só aqui, dá aquela diferença de cor. Se você desce ele um pouquinho a mais e faz aquele triângulo que é famoso, vai fazer ele naturalmente misturar um pouquinho com essa cor
e encontrar, fazer esse encontro de cores entre o claro, o blush, o bronzer e tudo mais. Então não vai dar aquele efeito de linha, sabe? Uma linha branca parada aqui. Então a gente desce ele um pouquinho justamente por causa disso. E aí o que acontece? A iluminação seria basicamente onde a luz pega no seu rosto, os pontos mais altos do seu rosto. Então seria, por exemplo, o topo do seu nariz, você pode iluminar um pouquinho aqui em cima, aqui, um pouquinho no queixo. Então pensa no coraçãozinho fofo. Pensa assim, ó. É isso aqui, ó. Né? Então aqui você vai iluminar um pouquinho, aqui. É exatamente... Eu não sei se é muita brisa ou se vocês conseguem imaginar esse coração que eu tô falando. Não sei se é muita paranoia da minha cabeça ou se faz sentido. Espero que faça sentido, juro. E aí a gente ilumina o que tá dentro desse coraçãozinho, tá? Ai, que linda, que meiga que eu sou. Ai, amor. Então, eu vou vir agora com a ponta da esponja. Por isso que eu usei a bunda da esponja o tempo todo. Mesmo pra passar aqui, pra selar a parte vermelha, porque eu não queria sujar essa ponta com uma coisa mais escura. Aí eu vou vir aqui bem pouquinho. Bem pouquinho, eu falei. E o terceiro corretivo que a gente vai falar, o último, não é bem um tipo diferente de corretivo. Ele é só um corretivo do seu tom de pele, que ele geralmente é usado para corrigir espinhas ou manchinhas, coisas que vocês não querem deixar visíveis. E por que eu resolvi colocar ele numa categoria separada? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas usarem o corretivo de iluminar para fazer isso. E qual que é o problema se você usa o corretivo de iluminar? Quando a gente ilumina, a gente chama uma atenção para essa região. Então, como eu falei, do coraçãozinho, né? A gente vai iluminar essa área, que seriam os pontos de luz do nosso rosto, os pontos que tem mais proeminência, digamos assim. E os pontos que a gente contorna, que são os pontos que a gente deixa mais escuros, são os pontos que a gente leva pra trás do nosso rosto. Então seria essa ideia, iluminar e contornar. Por isso que a ideia do contorno é aquela ideia de emagrecer, porque você contorna aqui, você faz uma sombra, então você afina um pouco o rosto. Então, se você corrige pontinhos, né, coisas pontuais, por exemplo, eu tava essa espinha aqui, se eu passar onde iluminar, eu vou chamar a atenção pra essa área, que é o que eu não quero, exatamente o oposto disso. Então esse terceiro corretivo, ele tem que ser um corretivo do seu tom. Então eu tenho esse outro aqui, que é exatamente igual ao primeiro da linha, né, que é o corretivo HD, mas essa é a cor B126, ele é do meu tom de pele. Então assim, ele é muito útil pra esses momentos. Por exemplo, quero corrigir essa fela que tá ainda aparecendo, vou pegar um pinguinho, vou passar aqui, não vai destoar, não vai nem ser mais escuro nem mais claro, não vai chamar atenção, vai camuflar, exatamente isso que eu quero. Se você for fazer uma maquiagem pra dia a dia, que você não queira usar base, queira só passar o corretivo em alguns pontinhos, algumas coisas bem pontuais do seu rosto que você queira corrigir ou camuflar, ou só pra deixar um tom um pouquinho mais linear no seu rosto, também eu indico você usar um corretivo que seja do seu tom de pele, porque senão, se você usa um corretivo de iluminar, sem nenhuma base, e você não vai depois contornar, você vai ficar com a cara muito branca. Então essa é a ideia, por isso que eu trouxe essas 3 formas diferentes de usar o corretivo nesse vídeo. Então, ó, eu vou passar um pouquinho dele, vou pegar um pouquinho no meu dedo, mas é muito pouquinho, e vou dar uma batidinha aqui, ó, nela só pra gente... Ó, tá vendo? Já foi até demais, mas é muito pouquinho, tá vendo, ó? E você vai só... Voilà. Sumiu. Aqui também, ó, tá vendo? Tem essas 3 Maria aqui fora de linha. Eu vou terminar agora o rosto aqui, né? Só pra dar um tapa nessa cara, dar um up. E já volto aqui pra terminar o vídeo com vocês. Bom, terminei a pele. E agora que eu terminei, eu posso explicar pra vocês o que completa aquela parte do coração, que é iluminar. Que a gente tem a parte de iluminar, mas como eu falei, também a gente tem a parte de contornar. Então, partindo daquele princípio da gente imaginar aquele coraçãozinho, agora que eu... contornei um pouco a minha pele, então a gente tem o coração aqui, que é pra iluminar. E pra contornar, a gente vai pensar na parte de fora. Então, imagina um número 3 ou a letra E, vocês que sabem. Então, toda essa parte aqui, da linha do cabelo, a parte que vem no seu osso da bochecha e aqui na linha da mandíbula, a gente contorna. Então, coraçãozinho pra iluminar, 3 ou E pra contornar. E é isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que as dicas tenham ajudado. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!